move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. Quer aproveitar os diversos benefícios que o Clube de Vantagens IPEA oferece aos seus associados sem pagar nada por isso? Acesse ipea.clubevantagens.com.br. No canto superior direito, clique em Cadastrar. Preencha o cadastro com todas as informações solicitadas e crie seu nome de usuário e senha. Agora que você efetuou o cadastro, clique em Entrar no canto superior direito e insira seu usuário e senha. Na página inicial, você encontra todos os nossos parceiros. Mas se preferir, pode buscar por categorias ou digitar o nome direto na busca. Encontre a empresa que deseja, leia a descrição do benefício e como utilizá-lo. Depois basta clicar em Eu Quero e seguir as instruções. Alguns benefícios podem ser resgatados online, através de sites e-commerce com desconto já aplicado ou via cupom. Outros de forma presencial, através de voucher. Para isso, conta com sistema de geolocalização. Assim, as ofertas com resgate presencial são ordenadas com base na localização do usuário. O Clube de Vantagens IPEA também está disponível na versão aplicativo para sistema Android e iOS. Basta acessar a sua loja de app e baixá-lo. Clube de Vantagens IPEA. Benefícios exclusivos aos seus associados. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem com muita saúde. Dando sequência ao ciclo de palestras, Excelência em Administração e Gestão para Engenheiros, o tema de hoje é Liderar Equipes com Excelência, apresentado por Marcelo Petrelli. Agradeço a todos que nos prestigiam e sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o site do IPEA. Uma boa noite e ótima palestra a todos. Opa, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Só me deem um sinal aí se vocês estão me ouvindo, ok? Bom, vamos lá. Só quero esperar aí pelo menos o valor de alguém que está... Ok, sim, perfeito. Então vamos lá. Bom, obrigado pela presença de todo mundo, né? Eu sou Marcelo Petrelli, a gente está fazendo um ciclo de palestras aqui pelo IPEA, né? E a convite da presidente engenheira Lígia, e a gente está no terceiro evento, né? Uma série de 4 eventos,
A gente falou no primeiro evento sobre liderança, o segundo evento foi sobre estratégias e planos, né, objetivos e resultados, e esse evento aqui vai ser sobre gestão de pessoas, de equipes, né, e gestão de processos, tá? Bom, a gente pensou, né, em trazer para vocês conteúdos relevantes, né, de forma bem objetiva, direta e de uma maneira que vocês também consigam aplicar dentro da companhia de vocês, tá? No escritório de vocês, seja um escritório menor ou uma empresa de engenharia que executa obras, enfim, tá? Bom, vamos lá, né? Eu trabalho na ADM desde 2000, né? Eu me formei em administração em 97, eu fiz o MBA em 2002, depois eu fiz o mestrado pela Unicamp, em Engenharia de Produção e Manufatura. E o foco do meu trabalho, né, sempre foi pequenas e médias empresas e empresas familiares, tá? Então, a gente tem bastante expertise nessa questão de negócios um pouco menor, tá? E com foco em empresas familiares também. Bom, quem participou dos outros dois, principalmente o da liderança, né? A gente já falando já do conteúdo nosso, né? Eu coloquei para vocês que o Jack Welch e a Suzy Welch, que é a esposa dele, né? Ele colocou que, como líder, né, o mais importante são as pessoas que estão sob o seu comando, né, e não você. Então, eu estou trazendo de volta essa frase que é importante para quem está no processo de liderança, né, de uma empresa, né, de um escritório, enfim, né, de engenharia, de uma empresa de construção, né, tá ciente desse processo, né, que, na verdade, quem é mais importante dentro desse contexto todo da tua empresa, né, da tua companhia, são as pessoas que trabalham nela, né? Você não pode perder isso daí, o foco dessa frase, tá? E aí, né, a gente escuta muito, né, que as pessoas são os ativos mais importantes de uma companhia, né? E eu vou ser bem sincero, a minha experiência profissional tem mostrado uma ação um pouco diferente do que a gente costuma ouvir, né? E aí, eu vou trazer um dado para vocês, que se vocês fizerem o acompanhamento, né, depois darem uma googada e ouvirem alguns CEOs de algumas empresas, vocês vão ouvir isso, né? Que o relato deles, né, das mais bem-sucedidas, 100% deles tem um foco muito importante na gestão de equipes. Ou seja, eles estão sempre atentos à questão de como é que a equipe está dentro do ambiente, né? A equipe está fazendo as entregas que ela deve fazer, né? Enfim, então, esses executivos, se vocês prestarem atenção no discurso deles, invariavelmente eles vão colocar a gestão de equipes como um item importante no trabalho que eles desenvolvem, né? Então, como eu falei, né, eu me formei em 97, por coincidência, o meu projeto de conclusão de curso foi uma pesquisa de clima organizacional, né? Depois vocês dão uma googada aí. Hoje a gente nem se fala muito mais dessa ferramenta, né? Mas ela ainda é bastante usada, né? Com outros nomes, mas ela é usada, tá? E ainda eu percebo, né? Nós estamos em 2020, quase 25 anos depois de formado, ainda percebo um descompasso entre a prática e o discurso, né? O que é falado com relação a essa questão de gestão de times, né? E o que é aplicado, né? E aí, eu trouxe para vocês duas reflexões que eu acho interessante, né? A gente abordar, tá? Bom, antes disso, só vou colocar aqui esse slide aqui, que é o que a gente faz na DM, tá? O que nós estamos vendo é esse ciclo aqui, né? Desenvolver e alinhar lideranças.
A gente falou sobre objetivos e resultados, nós estamos aqui em equipes e padrões de trabalho, e no mês que vem a gente fecha esse ciclo com estratégias de sucesso do cliente, gestão comercial, tá? Todos esses eventos estão no canal do YouTube, então quem não assistiu, perdeu algum, vai lá no canal do IPEA, que o IPEA generosamente disponibilizou para vocês, tá? Então, é isso aí. E aí, voltando, né, no tema que eu estava colocando, né? Eu separei uma reflexão aqui que vale a pena, né? Esse autor, Dale Carnegie, ele se não me falha a memória, ele é bem do começo do século passado, tá? E ele escreveu um livro, Como Influenciar, Fazer Amigo, Influenciar Pessoas, o nome é mais ou menos assim. Ele coloca aqui, ó, 6 maneiras de se fazer com que as pessoas gostem de você. Primeiro, interesse sincero pelas outras pessoas. Primeiro ponto, né? Você tem interesse pelas outras pessoas. Segundo ponto, sorrir, tá? É muito importante. Terceiro, né? Lembre-se que o nome da pessoa é para ela o som mais importante que existe em qualquer idioma. E isso é verdade, né? O quarto item que ele coloca aqui, seja um bom ouvinte, incentive os outros a falar sobre eles mesmos. Quinto, fale sobre assuntos que interessem a outra pessoa. E sexto, faça a outra pessoa sentir-se importante, mas seja sincero nesse processo. Apesar de... É um livro que vai estar mais na área de autoajuda, né? Se vocês derem uma pesquisada. Só que, se vocês começarem a utilizar esses princípios que o Dale está colocando, né? Vocês vão perceber que vai haver uma mudança, né, nesse processo de liderar equipes, tá? É lógico que não é só isso, mas eu estou colocando isso como uma reflexão e como um ponto que vocês podem também, uma caixa de ferramenta para vocês. Pô, será que quando eu me dirijo a alguém, eu estou falando o nome dela? Coisa simples, né? E muitas vezes as pessoas não falam, né? Malemar falam bom dia, boa tarde, né? Imagina falar o nome da pessoa, né? Pedir demais. Mas, enfim, eu estou colocando essas questões para vocês vocês colocarem na tela do radar. Aí tem outro autor que a gente estudou, e estuda ainda, né? Brasileiro, o Hidalberto Chiavenato. Ele é bem focado nessa área de administração, gestão de equipes, né? Ele coloca que, ele faz um comparativo, né, e eu peguei só a última parte dele, que são os saltos, né, do RH. Por exemplo, as pessoas sendo provedoras de competências, tratamento individualizado e personalizado, tá? Busca cada vez mais de atividade intelectual. A gente, cada vez mais, está na era do conhecimento, tem uma ênfase estratégica, a gente conversou isso daí na live do mês passado, tá? Trabalho nosso cada vez mais intelectual, voltado para a inovação e ser ativo e proativo, tá? Então, eu trouxe essas 2 reflexões para vocês, né? Para a gente meio que fazer um warm-up aí, né, um aquecimento antes de entrar propriamente dito nos conceitos aí da gestão de equipes de alta performance e de processos. E aí eu já vou soltar uma pergunta, né, quem assistiu, tem participado dos eventos aqui do IPEA que eu estou conduzindo, eu costumo estimular bastante o grupo a participar, né? Por onde a gente começa, né, a gestão de equipes, né? O que seria importante, né, a gente, na ótica de vocês, né? Me dê um item que vocês acham, pô, esse item é importante dentro do processo, dentro do guarda-chuva de gestão de pessoas, né? Às vezes eu não lembro o nome, olha lá, Lígia. Quando a gente não lembra o nome, aí é uma outra história, Lígia, tá? Mas aí está perdoado, tá? Mas a questão é que realmente as pessoas não têm esse perfil, né? Mas e aí, para vocês, né? Por onde a gente começaria uma gestão de pessoas, na ótica de vocês?
Tem alguém que está digitando. Vamos ver aí o que nós estamos de colega participando aí. Sim, exatamente. É um bom começo. É um bom começo e vai tá na nossa apresentação aqui. Mas vamos lá, né? Se a gente tivesse trazendo, né, algum colega a bordo da nossa companhia, né? A gente pensa o seguinte, né? O primeiro ponto é fazer uma integração com esse cara, né? Integrar esse novo colaborador dentro da nossa companhia, né? E essa integração, ela vai contar um pouco da história da nossa empresa, né? O mercado que a gente atua, os principais diretores, para quem que o profissional deverá responder, né? A Lígia colocou aqui sobre o objetivo comum entre o grupo, né? Tem também a questão do direcionamento estratégico, dependendo do nível hierárquico que esse profissional vai ocupar dentro da companhia, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente entende que é importante, né, a liderança olhar, né? Eu lembro uma vez, a gente estava começando um trabalho, né, numa companhia, isso faz mais de 10 anos já. E eu cheguei pro colega lá, que era o gestor lá, principal, né? Como é que vocês fazem aí, né? O sujeito, quando chega, ele fala, meu, pega uma cadeira, coloco do meu lado, falo, senta aí e fica olhando. Ah, é? Há quanto tempo? Ah, uns 2 dias ele fica acompanhando. Quer dizer, não teve conversa, não conta, quer dizer... Então, eu vejo que o processo de integração é um acolhimento, né? A primeira impressão que quem está chegando dentro da tua empresa, ele vai ter, né? Quer dizer, como é que está o seu processo de integração? Existe, não existe? Né? E fiquem à vontade, tá, pessoal? Só abrindo parênteses para mandar uma pergunta aqui no chat. Eu sou bem polido, educado e democrático, então não vou falar e depois no final, não, a gente já vai trocando ideia, tá? Então, essa é a primeira questão que eu acho que é legal a gente se debruçar, né? Tem que ter um processo de integração, por menor que seja a sua companhia, tá? Isso é muito importante. O pessoal está tímido hoje, é verdade, Lígia, mas a gente destrava eles, fica tranquila. Aí a segunda questão que eu acho que é importante é a gente pensar sobre responsabilidade e as autonomias que cada colaborador da nossa companhia vai ter, né? Essa é uma questão que também muitas vezes não é clara para o sujeito, e aí ele começa a receber orientação de A, B e C, e ele fala, puxa vida, né? O A pediu banana, outro pediu laranja, outro pediu não sei o quê, quer dizer, e fica meio confuso esse processo, né? E também colocar claramente para o profissional que está atuando, né? Qual que é a responsabilidade dele? Qual que é a autonomia dele? Ele pode fazer isso? Não pode? O que ele precisa, em algum momento, né, do processo de trabalho dele, ele vai precisar de um aval de uma instância superior, né? Isso tem que estar claro para o cara, porque quando ele está começando dentro da empresa, ele não sabe nada. Então, a gente fica meio que pisando em ovos, né? Eu estou falando isso porque eu vejo isso acontecer muito ainda em algumas companhias, né? As pessoas ficam pisando em ovos. Ao passo que, e a gente vai falar sobre processos também, se tiver essa questão mais organizada, pô, você já baixa a ansiedade do colaborador, o profissional fica mais tranquilo, fica menos ansioso, né? E o desempenho dele já começa a entrega já começa a fluir já nos primeiros dias, tá? Isso é muito importante. Bom, então a gente falou aqui de integração, né? Falamos de responsabilidade e de autonomia, tá? E aí, uma outra questão que a gente costuma colocar, que vale a pena, né?
vocês pensarem é o seguinte, né? Isso, lógico, um pouco mais lá na frente, quando o teu colaborador, né, o teu profissional já está com você há um tempo, né? Que necessidade de treinamento esse profissional vai precisar, né? Dentro da função dele. A gente precisa refletir um pouco sobre isso também, né? Pô, ele está fazendo tal atividade, as entregas estão sendo essas daqui, mas, puxa vida, se ele tivesse um complemento aqui, alguma expertise que está faltando nele, a gente vai avançar ainda mais e vai ficar mais rápido esse processo. Então, é muito importante que nós, gestores, né, deixemos a tela do radar ligada para poder identificar essas questões de que quais são, de fato, as necessidades desse profissional, né? Lógico que a gente também espera, como líder, que esse profissional ele também tenha uma certa, vamos dizer assim, autonomia e iniciativa de falar assim, puxa vida, né? O meu trabalho exige isso de mim, eu tenho essas competências, mas me falta competência X e Y. E ele também procurar se capacitar nesse sentido, né? Veja, não estou colocando que é uma responsabilidade do empresário, do líder, do dono da companhia, sozinho. Não é uma responsabilidade única dele prover isso. Mas é importante ele ficar atento e direcionar o funcionário. Amigão, vai para esse caminho, aqui agora tem esse treinamento, ó, é uma semana, vai lá, isso aqui vai ser importante porque nós estamos fazendo. Quer dizer, é importante o líder fazer esse papel dentro da empresa, tá? Algum de vocês aí gerencia equipes, né? Tá aqui para conversar e para compartilhar conhecimento com a gente também, do grupo que está assistindo? Gerencia, sei lá, 3 pessoas, 10, 20, 30. A autocapacitação é muito importante, tanto para a empresa quanto para o funcionário. É isso aí, Jean, exatamente. E, na verdade, quais as melhores ferramentas de feedback para utilizar com a equipe de trabalho? Ele gerencia uma equipe de 25 funcionários com funções distintas. Ana Paula. Bom, vamos lá, né? Feedback. Eu vejo assim, tá? Primeiro ponto, precisa estar muito bem claro para esse teu time quais as entregas que você está esperando deles, né? E aí, com base nessas entregas que você está esperando, você tem um painel de controle que você vai avaliando. Hoje, você tem desde aplicativos que podem te auxiliar, né, nessa ferramenta, que pode te ajudar, até a própria planilha de Excel, quer dizer, você vai abrir 25 abas lá, o Marcelo, ele faz isso, isso e isso. Nesse quesito aqui, como é que ele está, né, de 1 a 5, você também, você pode utilizar, não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, Ana, mas também tem aplicativos, né, a gente tem usado um aplicativo, inclusive tem aplicativos gratuitos que vocês podem utilizar para gerenciar o time de vocês, tá? Mas mais do que a ferramenta, na minha opinião, eu vejo que tem que estar muito bem claro o que eu estou avaliando. Por exemplo, né? Vamos supor, hoje vocês vão me avaliar, tá? E eu coloco lá, só que a minha avaliação é uma avaliação um pouco mais objetiva. Mas o que eu quero colocar para vocês é esse processo que vocês querem avaliar, né? Tá claro para vocês? Primeiro ponto que tem que estar claro para vocês, o que vocês querem avaliar.
E segundo ponto, né? Vocês comunicaram com clareza para o profissional o que vocês querem avaliar nele? Ele está ciente desse processo ou não? Eu acho que essa que é uma questão importante, né? E aí a ferramenta é uma coisa simples. E também eu vou ser bem sincero, tá, gente? Nós temos que ser, né, com relação a essa questão de feedback, enfim, né, de avaliação, né, a gente precisa tomar cuidado para também não enfeitar muito o pavão, tem que ser uma coisa mais objetiva, né? Sim, tem outro colega aqui, Wilson, sim, 4 gerentes de diferentes nacionalidades. Você gerencia esses caras, Wilson, é isso? Estou com problema no áudio, vou reiniciar minha máquina para ver se melhora. Tá. Então, 4 gerentes, nossa, então, aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, né? Por exemplo, quando você tem pessoas de nacionalidade diferentes, que têm uma cultura diferente, né? Aí você tem que realmente, sim, eles têm responsabilidade de melhoria contínua em diferentes países, Então, aí você já tem que entrar numa situação que é conhecer um pouco a cultura de cada país, né? Para você também se aproximar um pouco mais deles dentro da cultura desses caras, para você dar um feedback, né? Eu vejo que aí aí é um processo um pouco mais, vamos dizer assim, tem uma carga de energia do gestor um pouco mais não vou falar pesada, mas o nível de exigência para quem está com essa responsabilidade é maior. Correto? Se me corrija se eu tiver falando alguma questão aí que não tá, mas eu vejo dessa forma, né? E também tem o seguinte, né? Até a cultura deles, né? Uns vão ser mais diretos, outros, né? A gente mais latino faz mais rodeio, enfim, né? Então é um processo que realmente a gente tem que estar bastante atento a essa questão, né? Sim, a gestão é quase que é mais ou menos o que eu imaginava que você ia responder, porque são 4 nacionalidades, né? É uma diversidade importante aí, né? E aí o próximo processo, gente, que eu coloco aqui, de uma maneira bem objetiva, é aplicar esse treinamento com o teu time, né? E aí, quando a gente fala em aplicar o treinamento, né? Muitas dessas competências que a gente identifica que o colaborador está precisando, nós mesmos podemos disseminar para eles, né? Não tem necessidade de levar esse colaborador para fora da companhia para fazer um curso. De repente é um treinamento que, se você não tem, né, eu sempre incentivo os projetos, os gestores, né, que estão sob minha responsabilidade dentro dos projetos que a gente gerencia, né, a ter essa iniciativa, né, porque muitas vezes a gente mesmo desenvolve o conteúdo e começa a formar novos colaboradores dentro desse conteúdo, né. Não há necessidade de você mandar o cara, vai fazer o curso em tal lugar, né? Às vezes precisa, não tem como escapar. Mas muitas vezes você resolve internamente, você resolve dentro de casa, tá? E, por exemplo, o treinamento de um processo operacional, que a gente vai falar um pouco sobre isso, de uma máquina, não sei o que quer dizer. Você pega um colega mais sênior lá, vocês montam um treinamento e validam esse treinamento e começam a aplicar, e começam a replicar dentro da companhia, né? Não há necessidade de você fazer um processo externo, né? É lógico, aí estou falando de caso a caso, tá? Às vezes, de novo, é necessário. E aí, pessoal, eu vejo que esse é um ponto que é muito importante a gente pensar dentro das empresas, né? Que é identificar fatores, né, que motivam ou não o nosso colaborador, né?
Quer dizer, muitas vezes a gente acaba que não enxergando isso, né? Você acaba deixando isso passar, né? Você não, o dia a dia nosso é tão atribulado e tão corrido que você fala assim, puxa vida, né, meu? Eu não estou tendo nem cabeça para resolver isso. E na verdade, né? O que a gente percebe é que isso é importante também para manter o moral do grupo elevado e para manter as entregas do grupo, né? Num padrão superior, né? Vocês, né, assim, olham para esse aspecto, né? Os que estão lidando com o time, né? E assim, sem a ideia de fazer julgamento, mas é uma questão que vocês olham, costumam olhar, quer dizer, as questões que motivam ou não ao meu time, né? Como é que vocês enxergam isso? Né? E o quanto que para vocês isso é importante dentro da companhia de vocês, né? Essa questão de fatores que motivam o grupo, né? Eu acho que esse é um depoimento importante, principalmente para o pessoal que lida com o time, né? Com mais pessoas aí, com o grupo aí, né? Como é que vocês estão vendo isso, né? Dentro da companhia de vocês, né? Ninguém quer dar um depoimento aí para a gente, como é que se diz? Gerar um bate-papo e gerar uma conversa a respeito? Eu acho que é legal. Se vocês pudessem compartilhar isso com a gente, seria muito importante. Como é que vocês veem, principalmente, essa questão dos fatores motivacionais dentro da organização de vocês, tá? Bom, enquanto vocês vão pensando aí se vocês vão compartilhar comigo ou não essa experiência, né? O meu trabalho de conclusão de curso na graduação foi em cima desse cara aqui, fatores motivacionais, tá? Opa, peraí, eu passei um aqui. E eu acho que na área de vocês, um ponto que é importante é vocês identificarem e tratar perigos e riscos, né? Que podem, a atividade do colaborador pode, em algum momento, estar sujeita a esse tipo de situação, né? Algum risco, né? Algum perigo, né? Principalmente a área da construção civil, né? A gente sabe que é uma área que, ela, por natureza, a natureza da operação, né? Já envolve riscos, né? Perigos e riscos, né? Então, vejam, pessoal, esses dois últimos itens que eu coloquei para vocês, eu estou sozinho na sala? Não, não estou, né? Seria importante vocês, a gente gerar um debate aqui em cima desses caras, tá? Antes de entrar na outra parte do conteúdo aqui, né? Eu estou brincando, Lígia, eu estou vendo aqui, a gente tem alguns colegas participando. Bom, vocês querem tirar alguma dúvida sobre esses itens que eu falei para vocês? Ou vocês querem fazer alguma pergunta a respeito da gestão de pessoas que, na ótica de vocês, seria importante ter mencionado e eu não mencionei? Fiquem à vontade, gente. Né? Nós estamos aqui para trocar ideia e muitas vezes eu trouxe um conteúdo, de repente, para um público que está começando a estruturar uma companhia. E eu estou vendo que tem colegas que já estão um pouco mais avançado nesse processo, tá? Mas eu estou aqui para poder contribuir com vocês. Se eu puder contribuir, eu vou ficar muito contente. Bom, enfim, vamos tocando então, tá? O complemento desse trabalho, né, dessa live, na verdade, né, ela está dividida em duas partes, pessoas e processos, né? Eu quero compartilhar com vocês a questão da gestão de processos, né? Que é uma questão, né, que a gente costuma colocar, só botar um item aqui, né? Que
Na ADM a gente costuma falar duas palavras importantes, né? Mais do que falar o que eu faço, é importante eu falar como eu faço, porque é o como que me diferencia das outras companhias. É claro isso para vocês, a diferença do que eu estou falando, né? O que eu faço, pro como eu faço, para vocês, é claro essa diferença ou não, né? E aí, né, o como a gente ou chama de instrução de trabalho, protocolo de trabalho, procedimento operacional padrão, né? Enfim. Aí cada companhia dá um nome distinto para esses processos de trabalho, tá? Mas o que a gente percebe é o seguinte: sem padrão, né, não há modelo de negócio que se sustente, tá? Se vocês pegarem, até nas startups, né, eu estou como diretor do ambiente de inovação de Limeira, tá, diretor-geral, né, e então a gente está muito envolvido com empresas de tecnologia, tanto de fora, né, aprendendo com o pessoal de fora e vendo, trabalhando, né, a ADM também presta serviço para empresas de tecnologia, né, e até nas startups, que muitas vezes a gente pensa que o pessoal é mais liberal, vai trabalhar de bermuda, gente, que nada, sabe? Eles falam também de processo de trabalho para a coisa poder rodar. Porque se a gente não tiver um padrão, né, de trabalho, fica muito difícil você estabelecer um parâmetro do que está de acordo e do que não está de acordo, tá? Imagine, por exemplo, vocês, né, que se na aviação, que é um ambiente bem regulado, a gente não tivesse protocolo a ser seguido, né? Imagina a loucura que não seria, né? Ficaria um avião no ar, né? Então, eu acho que... E aí, o primeiro ponto que eu coloco aqui para vocês é o seguinte: mapear processos. Aí, entram aquelas duas perguntas, e vejam que essas duas perguntas, elas nos ajudam, olha como as coisas estão interrelacionadas, a responder lá o conteúdo de pessoas, responsabilidade e autonomia. Responsabilidade e autonomia, eu vou listar para o cara, só listar em itens. O que o sujeito faz? Ah, você faz isso, aquilo, aquele outro. Aí, no mapeamento de processo, vai estar aberto, se abre, na verdade, o que ele faz, que é isso aqui, por exemplo. Ó, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Preparar o café. Eu fiz aqui um exemplo bem simples, tá? Mas que é importante vocês entenderem o que eu estou falando. O preparar o café é o que eu faço. O como eu faço são essas 8 etapas aqui. Quer dizer, percebe que eu coloco no como, eu coloco detalhes da operação. E esses detalhes que, na verdade, vão fazer a diferença da nossa companhia para a companhia de outros, para os concorrentes, vamos falar assim, né? Tá claro para vocês, pessoal, o que eu estou colocando? Vocês estão com alguma dúvida, né? Ainda no aspecto da gestão de pessoas, eu tô aqui, é só... Não tem problema que a gente está falando já de uma outra parte do trabalho, tá? O importante é a gente tentar ajudá-los aí, tentar tirar algumas dúvidas que porventura vocês possam ter, tá? Então, ó, o que eu faço e como eu faço. Isso aqui é o tal de mapear processo. Oh, mas tem que fazer com tudo? Olha, cara, de preferência, se não tudo, quase tudo. Quanto mais detalhado as operações da tua companhia for, mais excelência no desempenho você vai ter, menos dor de cabeça você vai ter. Vai ficar mais fácil você se comunicar com a tua equipe, vai ficar mais fácil você perceber se as coisas estão sendo feitas conforme os padrões que vocês, os diretores, definiram. Então, isso daí é um ciclo virtuoso, né? Porque você começa a
Isso ajuda você a treinar a tua equipe. Vocês percebem como, na verdade, as coisas ficam interrelacionadas, né? A gente não está falando de coisas muito distintas, pelo contrário, né? E aí, a sequência do mapeamento de processo, né? Alguém já ouviu falar sobre isso, mapear processo? Na empresa de vocês têm ou não têm isso? Essa é uma boa pergunta, vai. Vamos lá. Essa daí pode ser binário, sim ou não, ou um ou dois. Um tem, dois não tem. Fica mais fácil. Se não quiser digitar, quem colocar um é que já tem, quem colocar dois é que não tem ainda. Mapeamento de processo na companhia. E aí tem uma outra questão que eu quero colocar para vocês aqui, que eu acho que é legal também, né? Que é, enquanto o pessoal vai colocando o 1 e o 2 aqui, um tem, dois não tem, hein? Ou SN. Não tem, mas já conheço. Aí, é isso aí, Alexandre. Né? O desdobramento 2, Grazi. Então, é isso aí. O desdobramento disso, na verdade, é a gente ter o fluxograma, que nada mais é do que essa imagem que eu estou usando aqui de fundo, né, para ilustrar esse processo, né, esses slides de mapeamento de processo, é um fluxograma. Mas eu fiz, né, a gente tem um fluxograma básico aqui, para a gente trocar ideia, né. Então, o que é o fluxograma, na verdade, né, antes de mais nada, né? Alguém pode colocar... o Alexandre colocou aqui uma observação importante, né? O problema é convencer para aplicar isso na empresa. Cara, eu vou ser bem sincero, você tem toda a razão. Só que é o seguinte, depois que você coloca, depois que você põe para rodar esse negócio na companhia, os caras começam a olhar para você e falar assim, ô bicho, como é que a gente trabalhava antes, com essa bagunça aqui, uma zona, né? Pô, não dá, não, vamos jogar fora essa documentação. Não, pelo amor de Deus, vamos continuar. Quer dizer, depois que você implementa isso daí, começa a rodar isso, você percebe que os caras não querem voltar para trás, eles querem avançar, né? É exatamente isso, Wilson. Tempos e métodos, processo, depois é exatamente isso. Hoje em dia é o multifuncional. Mas mesmo o multifuncional que você está colocando aí, na verdade, esse processo ele tem que acontecer dentro da empresa, porque independe do nome que está sendo dado, né? Porque também muda, sabe? O cara dá uma enfeitada aqui, dá uma lustrada ali, muda o nome, mas tem que fazer. Tanto, tem, por exemplo, tem para fazer fluxograma, se procurar, tem aplicativo gratuito, né? Vocês conhecem fluxograma? A maioria já ouviu falar de fluxograma? Eu vi que o pessoal falou do processo, mas e fluxograma? Já ouviram falar? Sim, né? E fluxograma, na verdade, é o resumo do que você detalhou aqui, ó, nesse cara aqui, tá? O que entraria no fluxograma, por exemplo? Vamos supor, eu faço café, chá e sei lá, mais alguma coisa lá do processo da cozinha. Pronto. Esses caras aqui, eles entram, o fluxograma aqui entraria, né, nessa parte aqui, ó, resumindo o como eu faço, tá? Que é esse cara aqui, ó, que a gente está colocando como exemplo para vocês, né? Um atendimento padrão, alguém do call center registra o atendimento, informa o número do protocolo, conseguiu resolver pelo telefone? Se sim, fecha o atendimento. Se não, envia para a equipe técnica faz o atendimento, foi resolvido? Não. Continua na equipe técnica, foi resolvido? Sim. E aí fecha o atendimento. Eu fiz um fluxo de forma bem básica para vocês, né? Mas ele, na verdade, ele é isso mesmo, ele é básico, ele é simples, né?
Só que, gente, o fluxo, se vocês pararem para pensar, ele é útil para a gente visualizar, né, todas as etapas do processo, para a gente entender se tem, né, algum ponto, algum gargalo. Vamos supor, né, o registrar atendimento está sendo um gargalo, porque o nosso servidor está muito ruim, derruba toda hora, faz o cliente esperar na linha, quer dizer... Então, você começa a apontar claramente aonde está o gargalo, né, dentro da tua companhia. E, né, vocês vão ver que é útil também para a gente treinar os novos colaboradores. Lembra lá na integração que eu falei, o primeiro slide lá, né, a primeira lâmina minha aqui, usa fluxograma. Não precisa entrar nos padrões de trabalho já na integração. Depois, o segundo, terceiro dia, daí você entra mais no detalhe. Mas no começo, é esse tipo de movimento que você deve fazer. O pessoal aí que lida com 25 pessoas, com 4 ou 5, vocês usam algo parecido na companhia de vocês? Enfim, como é que vocês... como é que está dentro da organização de vocês? Né? Vocês utilizam ou não? Enquanto eles respondem aí, né, se eles vão contribuir com a gente nisso, né, eu quero colocar um item que, na minha opinião, faz toda a diferença. Sim, usa o fluxograma, isso daí. Já o fluxograma já ajuda a começar a ter um cheiro de um padrão, entendeu? Já melhora bastante. Para quem não tem nada, ter um fluxograma já é um passo importante. Mas, mais do que o fluxograma, é o que e o como. Eu acho que aí vira... A gente brinca, né? Costuma utilizar como exemplo o McDonald's, né, cara? Se for comer em qualquer... Se for em qualquer lanchonete deles, principalmente aqui no Brasil, o lanche lá, campeão deles, vai ser praticamente o mesmo. Por quê? Porque tem padrão. Deve ter lá na cozinha, ó. Primeiro você aquece o pão, depois você põe a carne, depois você põe o molho, quer dizer... e aí do cara, se ele não fizer isso daí, entendeu? Dá uma maior BO lá dentro. E aí, pessoal, a gente costuma colocar, né, a gente tá aí, analisar e melhorar os processos principais e os processos de apoio. Que, gente, a gente só cresce como companhia e como profissional quando a gente para analisar e melhorar, né? Eu vejo assim, que você perguntar assim para mim, né? Mas quais são os ganhos? N ganhos. N ganhos. A gente teve ganho já de reduzir em 33%, 40% o tempo, o lead time de um processo, por exemplo. Você imagina que eu estou falando que se o cara levava 1 hora para fazer uma tarefa, ele está levando 40 minutos. Ou seja, a cada 2 horas, em vez de fazer 2 tarefas, ele faz 3. Tô certo? Né? Então, veja que, na verdade, vocês têm muitas oportunidades em termos de técnicas e ferramentas de gestão. De novo, né, eu estou trazendo conceitos, os principais fundamentos, tá? E vejam que, na verdade, essa que é a questão mais difícil, rodar esses principais fundamentos dentro da companhia, né? Os colegas colocaram aqui, o problema é convencer e aplicar isso na empresa, né? A questão mesmo do feedback, né? Essas coisas parecem simples, mas a gente rodar isso dentro da empresa, né? É aí que é o grande desafio, tá? Bom, pessoal, a gente está praticamente... O que eu tenho de conteúdo para vocês, né? Compartilhar conteúdo para vocês, eram esses tópicos, né? E agora eu quero, na verdade, reservar um tempo para a gente trocar ideia, né? Perguntas e respostas, enfim, né?
Eu vou deixar 3 links com vocês aí. Um link é dessa apresentação. Outro link é um convite. A gente está formando um grupo de mentoria que a gente vai se aprofundar em cada um desses 4 tópicos que nós estamos abordando nessas lives, né? E o terceiro link é a pesquisa propriamente dita, né? O colega aqui colocou o seguinte: a UPS nos Estados Unidos desenvolve todo um estudo de logística para entrega de produtos. Até mesmo os veículos são personalizados para otimizar tempo e custo. Cara, não tem erro, velho. Não sabe? Por isso que os caras são o que são. Não adianta. E você tocou num ponto, né, que eu particularmente gosto muito dessas empresas, né? UPS, DHL, FedEx, cara, os caras são, o processo é bruto, velho. Os caras são extremamente profissionais, né? O que a gente aprende vendo esses caras é exatamente isso, é top, né? O que a gente aprende vendo eles trabalharem, o depoimento deles, é muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito, né? Você tocou numa área que eu não trabalho com logística, tá? Mas me admira muito a forma como os caras trabalham, né? Padronização, né? Conseguir regularizar. Oi. Então, mas e aí, pessoal? Perguntas e respostas. Então, ó, só recapitulando, vou soltar 3 links. O primeiro eu vou soltar já aqui para vocês. Aliás, eu vou soltar o da apresentação por último, assim a gente bate um papo aqui antes da gente finalizar, né? Mas, ó, o da mentoria é esse cara aqui, eu vou compartilhar com vocês, tá? Já tem alguns colegas de vocês que se inscreveram, né? Então, mentoria é esse cara, né? A pesquisa do que vocês acharam dessa conversa nossa, esse link aqui. E eu estou aguardando, na verdade, a pergunta de vocês a respeito do que a gente trocou ideia aqui, né? Se vocês estão com alguma dúvida, se eu deixei de falar alguma coisa que, de repente, vocês gostariam que eu tivesse comentado, e ou passei muito rápido, ou não falei nada, e você falou, o cara, fui lá para ouvir isso aí, o cara não me falou nada, né? E o último arquivo aqui é o arquivo de hoje, tá? Vou compartilhar com vocês também. E tem aqui o resumão do que a gente conversou hoje para vocês fazerem o download aí na máquina de vocês. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida a respeito ou de gestão de pessoas ou de gestão de processos, né? Eu apresentei para quem é da área, né, de pessoas, né, mais voltado, né, pela conversa aqui, eu acredito que deva ter gente, né, que está mais focado nessa área. Eu apresentei por 3 anos consecutivos projetos no CONAR, né? CONAR é o maior congresso de gestão de pessoas da América Latina, né? Então, e como eu falei para vocês, né, o meu trabalho de conclusão de graduação foi na área de gestão de pessoas. Então, é uma área que a gente tem uma expertise bastante importante. Pessoal, e aí? Alguma dúvida? Podemos concluir? Vocês querem fazer alguma pergunta? Né? Querem voltar em algum slide que eu acabei passando muito rápido e, de repente, vocês querem que eu me aprofunde mais um pouco? Estou à disposição de vocês. Caso ninguém tenha dúvida, né, eu vou concluir a nossa apresentação e aí tem no próprio documento que eu estou enviando para vocês, tem aqui, ó, tem meu e-mail. Eu que agradeço, Wagner. Ó, tem meu e-mail, tem meu Skype, tem meu LinkedIn, quer dizer, vocês fiquem à vontade também para depois entrar em contato, né?
Na verdade, o objetivo aqui, com isso, é trazer para vocês, né, conteúdo objetivo, direto e relevante, né? Obrigado aí, pessoal, a presença de vocês, né? Vou esperar mais um pouco, ver, de repente algum colega precisou sair ou está atendendo o telefone e quer fazer alguma pergunta, né? Esperar mais 3 minutinhos aí para dar pelo menos até as 8 horas aí agradeço. Eu que agradeço, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Para a gente é importante que vocês participem da pesquisa, né? Até para o IPEA direcionar todo esse conteúdo que o IPEA tem desenhado e tem elaborado para trazer para os associados, né? O trabalho que a Lígia está encabeçando e liderando aí com muita competência, né? Então, eu tenho acompanhado aí, né, e não só trazendo conteúdo técnico, mas trazendo conteúdo de administração e gestão, que é para contribuir mesmo de uma forma mais ampla na formação e no conhecimento dos associados, né. Bom, pessoal, muito grato, é sempre muito prazeroso trocar ideia com um público extremamente qualificado, né? Pelos depoimentos aí, a gente vê que o pessoal sabe o que está falando, né? Tem conhecimento, né? E eu espero que tenha sido de bom proveito, e a gente aguarda vocês na live de setembro, que a gente vai falar sobre gestão comercial, né? E sucesso do cliente, né? Por que isso é importante? Que questões que a gente deve colocar na nossa tela do radar, né? Sempre pensando, na verdade, como dono do negócio, tá? Ok? Então, mais uma vez, gente, muito obrigado e um abraço. Estamos na terça-feira ainda, a semana é longa, boa semana para todos aí, se cuidem e até a live de setembro, tá? Um grande abraço a todos. Respondam a pesquisa, se inscrevam no negócio da mentoria e baixem o arquivo, tá bom? E fiquem atentos nas redes sociais do IPEA, que eles estão movimentando bastante aí, estão trazendo vários conteúdos interessantes para todos. Um abraço e até a próxima.